E olha nós aqui, mais uma segunda-feira, 19h30, mais um super episódio para você que está aí sempre conosco aqui no Pode Escutar, Pode Falar e sempre assuntos relevantes dentro do desenvolvimento infantil. Hoje não seria diferente. Você aí já ouviu falar sobre apraxia de fala? Que assunto relevante esse, né? Quem já escutou, já entende mais ou menos o que que é, ou já tem alguém na família, ou alguma criança diagnosticada com apraxia de fala, ou muitas das vezes foi diagnosticado, né, por conta, né, de um diagnóstico aí, muitas das vezes equivocado, e dá um desespero, não dá? Então é por isso que eu falo que a gente precisa entender mais sobre o assunto, não só sobre a apraxia, mas sobre o desenvolvimento infantil. E esse assunto mega relevante, eu não traria outra pessoa senão ela, autoridade no assunto, doutora Lia Brenda, minha amiga espetacular, fonoaudióloga, e que realmente faz um trabalho diferenciado, elevando o nível da fonoaudiologia. Ela é incrível. Obrigada, minha amiga, pelo aceite desse convite e por falar nesse tema tão importante para que a gente empodere quem está em casa sobre essa teoria, né, que vale muito a pena na nossa conversa hoje à noite. Sim, boa noite. Obrigada. Então, eu estou muito feliz realmente de compartilhar esse conhecimento, principalmente para as crianças que estão no desenvolvimento, que estão com atraso, não sabem por quê, como tratar, porque a apraxia de fala na infância é um tratamento diferente. Então, quanto mais a gente compartilhar o que é, qual é a causa e a abordagem correta, a gente vai dar voz para essas crianças. É verdade. Inclusive, a gente estava falando de ti no episódio passado, né? Porque foi uma das crianças diagnosticada, né, de forma equivocada da apraxia de fala. Por isso que a gente vai falar sobre os diagnósticos diferenciais para que você entenda melhor o que, que é muito próximo da apraxia, por que, que ela é confundida, por que, que muitas vezes ela é de forma errada, equivocada, é levado esse diagnóstico para a criança. E quando essa avaliação é bem feita, esse diagnóstico é bem feito, a gente também vai entender melhor sobre o prognóstico do tratamento fonoaudiológico e entender um pouquinho mais aí sobre essa patologia. Então fica aqui com a gente, eu já vou apresentar então você, doutora Lia Brenda. Ela é fonoaudióloga, formada há 13 anos, com expertise em TEA, que é o transtorno do espectro autista, e apraxia de fala na infância. Possui aprimoramento em apraxia, com formação no método PROMPT, que é um método diferenciado de trabalho para essa área, nível 1 e 2, curso REST e o DTC, e além do método Denver de intervenção precoce no autismo e abordagem PECS. E é proprietária do Instituto da Fala Lia Brenda Menes. Você vê que eu trago autoridades no assunto aqui para você, então por isso que eu peço para você compartilhar, para você curtir, para você nos ajudar nessa divulgação, porque trazer profissionais dentro da sua expertise para compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente não é tarefa fácil. Eu fico ali nervosa, precisando desse aceite, do convite, e eu amo quando eles aceitam e que estão aqui dividindo esse assunto comigo. Então por isso que eu peço a você, nos ajude compartilhando, nos ajude divulgando o Pode Escutar, Pode Falar, porque é feito para você, mamãe, papai, tio, titia, todo mundo que tem criança em casa, que trabalha com criança e que quer entender mais sobre o desenvolvimento infantil. Aqui é o seu lugar. Então já curte, compartilha, se inscreve aqui, coloca o sininho da notificação, porque toda segunda-feira às 19h30 tem episódio novo para você. E Lia, antes da gente começar, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão sempre nos ajudando, nos impulsionando, porque é um projeto, foi pensado com muito carinho e essas empresas, elas acreditaram nesse projeto, né, e que fazem a diferença, né, que estando junto conosco aqui na maioria das noites, né, em quase todas as noites. Então eu preciso agradecer Clínica Audionorte Saúde, obrigada. Lá você encontra otorrinolaringologia, exames audiológicos infantil, tem todo o diagnóstico audiológico infantil e adulto também, além da reabilitação auditiva, aparelhos auditivos convencionais e implantes auditivos também. E uma equipe multidisciplinar para te atender. Lenoca Confeitaria, muito obrigada por adoçar as nossas noites aqui. Olha só o que a Lia vai levar hoje para casa, um bolo no pote. Lenoca começou com bolo no pote.
Era bolo de pote da Lena. E agora tá uma empresa enorme, Lenoca, com um cardápio sem botar defeito, Lia. Você fica ali horas escolhendo o que você vai pedir desse cardápio. Maravilhoso esse bolo de pote dela, viu? Muito bom. E Festa Escova, obrigada, porque o meu tempo vale muito e realmente lá eu não espero nada. Lá eu sou sempre muito bem atendida e fora que a make e a escova são impecáveis também, né? Obrigada por essa equipe maravilhosa e por esse serviço diferenciado aqui em Belém também. Muitíssimo obrigada, Fest. Vamos lá, doutora Lia, que tem muita pergunta aqui. Eu queria também que você se apresentasse um pouquinho, até por toda a tua expertise, por esse currículo diferenciado, pelo trabalho diferenciado que você exerce aqui. Conta um pouquinho da tua história profissional, né? O que te levou para essa área de atuação? Conta um pouquinho para que as pessoas conheçam também, por você, um pouquinho mais da doutora Lia. Sim, tá. Eu iniciei a minha carreira profissional no ensino público, que é totalmente diferente. Eu atendia, né, quando eu cheguei nesse serviço, e aí você vai trabalhar no ambulatório de autismo. E na faculdade eu não tive essa experiência, né? Era mais audiologia. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E aí eu falei, agora eu estou no laboratório de autismo, eu tenho que saber. E dentro desse serviço também tinha um ambulatório de doenças raras, né? Então lá que eu também conheci outras síndromes, né? Então conheço essa parte da genética também. Então, né, no início foi só o autismo. E aí, conhecendo o autismo, aí eu comecei a sentir essa necessidade de fazer cursos, né, qualificações. Aí eu comecei a ir para fora do país, né, tanto que eu fiz, né, o ensino naturalístico no Canadá, sobre o Denver. Então, a fonoaudiologia, ela tem que saber de tudo um pouco, principalmente quando se fala dentro do espectro, né? Então, eu tinha que saber um pouquinho de integração sensorial, de comportamento, né, não só da comunicação, fala e linguagem, né, para você atender a criança como um todo. E aí, né, chegando, né, na apraxia de fala na infância. E aí, depois eu fui perceber, né, que algumas crianças, né, com autismo não estavam desenvolvendo a fala, mesmo trabalhando com aquela terapia de linguagem tradicional. Disse, nossa, mas essa criança não está mexendo a boca, ela não está evoluindo, o que está acontecendo? E aí eu fui ler, né, alguns artigos, né, internacionais e vi que a apraxia está muito ligada com o autismo. Aí eu falei, opa, agora bingo. E eu não sei o que é apraxia de fala da infância. E aí eu fui buscar lá para, acho que 2015, meu primeiro paciente, né? O pai desesperado, com 4 anos, não falava nada. Ah, estão dizendo que o meu filho é autista e você trabalha com autismo. E aí eu comecei a atender essa criança, né? Não vi aquelas características, né, do autismo, a estereotipia, a dificuldade de contato visual, a interação social, mas eu vi uma criança que emitia sons diferentes, não mexia a boca. Falei, nossa. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a anotar as características, até então só tinha ouvido falar em apraxia, não sabia o que era. E aí eu entrei em contato com uma fonoaudióloga de São Paulo. Olha, eu acho que meu paciente tem apraxia de fala na infância, ele não é autista, né? Eu preciso da tua ajuda, eu não sei tratar isso. E aí ela falou assim, nossa, que legal, né? Gostei. Aí ela começou a me orientar. E aí de lá para cá, né, eu comecei a me interessar. E assim, aqui, infelizmente, no Brasil, a gente naquela época, né, lá para 2015, a gente não tinha tantos cursos, qualificações. E aí eu senti a necessidade de ir para fora do país. Eu fui para a Argentina, fiz o Prompt 1, fiz o Prompt 2, até não tinha aqui no Brasil. E comecei a estudar muito, porque a apraxia, né, acho que em 2017, que a Associação Americana de Fonoaudiologia padronizou o termo apraxia de fala na infância. E eu falei assim, opa, eu gostei disso, eu trabalho com criança autista, amei trabalhar com apraxia de fala na infância, não é fácil, é difícil, mas acho que agora eu me identifiquei. Então, hoje, né, o meu público é mais para autismo e para apraxia de fala na infância. Perfeito, que maravilhosa. Parabéns, viu, Lia, desde já pelo trabalho diferenciado e que a gente sabe que, infelizmente, eu acho que não só aqui no nosso estado, mas no Brasil todo, a gente tem poucos profissionais que realmente são especialistas em trabalhar com apraxia, porque de fato precisa ter essa especialidade, não é um trabalho de linguagem comum, é completamente diferente como se trabalha com uma criança apráxica e é o que a gente vai falar um pouquinho essa noite. Então vamos lá. Primeiro, assim,
Para quem ainda não ouviu falar o que é apraxia de fala, ou para aquela mamãe que recebeu recente esse diagnóstico do filho e está ali procurando mais, né, entender sobre essa patologia, explica um pouquinho para a gente sobre o que é a apraxia de fala, Bia. Tá. A apraxia de fala na infância, ela está dentro dos sons da fala, né? Mas ela é caracterizada como um transtorno neurológico motor da fala. Então, quando a gente fala motor neurológico, é como se o cérebro não mandasse informação para a boca. Então, transtorno neurológico motor, né? Com dificuldade no planejamento e na programação. O que significa esse planejamento? Postura e programação significa força, tempo. Vou dar um exemplo. Eu falo para a criança falar bola, né? Então, olha a força que eu faço no lábio para fazer o b, ó, bola. E para me juntar o b, o o, l, a. A criança com apraxia, ela tem essa dificuldade de juntar, de coarticular. O bola pode sair boa, né? Ou são o, a, pode sair só vogal, pode sair só o b, não pode sair o lá. Ou a gente chama de segregação. Ela fala bola, ela quebra, tem uma quebra de coarticulação, né? Então ela bola. Ou eu posso colocar uma dificuldade na prosódia, é a bolar, em vez de bola. Ela coloca uma acentuação diferente. Então, essas, mais ou menos, são as principais características. Um ponto muito importante para o pai: observe a boca da sua criança, porque a gente já consegue perceber quem tem expertise. Isso é muito importante ressaltar. Papais, anotem. Antes de um ano, a gente já começa a perceber que Antes a criança de um vai ano. ter apraxia de fala na infância. Olha isso, gente. Antes de um ano. Muito na amamentação. Quando a gente vai fazer a anamnese, eu pergunto: e aí, essa criança teve dificuldade de alimentação? Teve uma cialorreia, uma baba? Essa criança conseguia sugar? Mamou? Geralmente, a criança com apraxia de fala na infância vai ter essa dificuldade dos articuladores, lábio, língua. E aí, quando a mãe fala assim, ele não conseguia sugar, ele chorava muito na hora para mamar. E a alimentação? Não, ele não gostava de alimentos crocantes, não mastigava direito. Opa, o que está acontecendo com essa hierarquia motora da fala? Tá tendo alguma sinergia? Tá tendo uma conexão entre mandíbula, lábio, língua? O que está acontecendo? Então, atenção, pais, você que tem uma criança que antes de um ano, né, tem registro de dificuldade de alimentação, né, não mamou, né, não tá mexendo a boca, repare na boca da criança de vocês. Ela manda um beijo diferente, não é instalado. É um beijo assim, ó. Né? Ela não fala um mamã, é uma criança que não balbuciou, né? Ou então é um balbuciar diferente, um balbuciar pesado. Não, é papá, mamá, né? Então, alimentação, como é que tá essa boca? Opa, já é um sinal. Fale pro seu pediatra. Olha, doutora, a minha criança não está falando, né? Não está balbuciando, não está juntando consoante vogal com consoante vogal. Ela é uma criança que tem dificuldade para se alimentar. Ainda não saiu papai e mamãe. E a gente sabe que dentro da aquisição dos fonemas são os primeiros que são os bilabiais. Então, o que está acontecendo? 1 ano, 2, 1 ano e 3, ainda não está falando? Procure ajuda. E principalmente repare na boca da criança, que ela já vai dar alguns sinais que ela tem uma dificuldade motora de fala. Perfeito. 1 ano e 2, 1 ano e 3. Eu não sei quem foi que inventou. Com 2 anos é que a gente vai levar para avaliação. Então vamos lá, né? Quanto mais cedo levar para essa avaliação, melhor o prognóstico de qualquer tratamento, né? Seja da apraxia, seja de qualquer outro diagnóstico que essa criança venha a ter, né? Ou um simples atraso, ou o que está causando esse atraso. E muitas vezes a necessidade de estimulação, quanto antes, melhor. 1 ano e 2, 1 ano e 3. Já fique atento aí a todos os sinais que a doutora Lia colocou. E a apraxia, Lia, ela é adquirida ou ela é inata? Principalmente pensando aí nessa idade, né? Antes de 1 ano, ela é adquirida ou ela é inata? A criança nasce, né? Uma dificuldade orgânica, neurológica, motora. Então, ela nasce com apraxia de fala na infância. Entendi. Então, se lá na frente essa criança com 4 anos ainda não está falando, já fez terapia, né? E muitas das vezes você percebe todas essas dificuldades articulatórias, muito possivelmente precisa de uma avaliação mais específica, como da apraxia de fala. Perfeito.
E você sabe me dizer, Elia, qual é a incidência atual de crianças que nascem com apraxia de fala? De cada 1.000 crianças, uma vai ter apraxia. É como se, é Nossa, é muito. difícil, né? Assim, ter hoje. Será que é raro a apraxia de fala na infância? Não é que é raro diagnosticar, né? Uhum. Diagnosticar, abordagem correta, porque isso tudo vai influenciar. Então, se eu vou numa fonoaudióloga que não tem a expertise, né? O que é expertise? É ter prática, né? E Uhum. não é só curso, que hoje em dia, né, Sim. depois da pandemia, teve muitos Que bom. cursos online, tudo isso é importante. Mas ela precisa ter prática, ela precisa ter raciocínio clínico para trabalhar com esse tipo de abordagem, de Eu acho diagnóstico. que começa desde a avaliação, na verdade, Sim, né? Se você suspeitou, já encaminha para uma avaliação mais específica também, isso. né? Tá certo. E as causas da apraxia, Lia, quais são? Tá. A gente diz que é idiopática, né? Existem Hum, várias causas, então é até difícil, né? O que causou, né? Os que pais falam o que foi, que né? foi, Às né? vezes fica. Mas assim, geralmente a apraxia, né, a gente chama de apraxia pura, que a criança só nasceu com essa apraxia, né, não tem uma causa específica, mas ela tem outras comorbidades, né? Uhum, Então, como eu falei, a incidência de apraxia e TEA é grande, né? Síndromes, crianças com síndrome de Down, crianças com uhum, alterações genéticas, microdeleção, ou mutação, ou deleção. Tem alguns cromossomos específicos, porque eu também fui atrás, né? Eu peguei muito, uhum. como eu trabalhei no ambulatório de síndrome rara, então já tinha uma noção, né, dessa parte de genética. E aí eu falei, poxa, essa criança não está evoluindo, não está evoluindo. Eu falei, opa. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, não, eu vou trabalhar com abordagem que a gente chama de aprendizagem motora, que é específica Uhum. para a apraxia de fala na infância. Bingo! A criança começou a evoluir. Então, até isso. Então, quando eu vejo uma criança que não está evoluindo ou tem um fenótipo, eu falo para o pai fazer um exame genético, vai fazer um exoma, um array, porque isso também eu preciso saber a causa para poder, né, começar a colocar a abordagem Uhum. correta. Então, geralmente, né, tem o síndrome de Down, apraxia e alterações genéticas. Perfeito. E, Elia, as principais características você falou, mas vamos listar de novo Tá. para os pais ficarem atentos. Quais são as principais características da criança com apraxia de fala? Tá. O principal, né? É a inconsistência de fala. O que significa essa inconsistência? Então eu falo, Izzy, fala para mim pato. Aí você vai falar pato na primeira tentativa. De novo, pato. Ela fala ato. De novo, pato, caco. Ela Uhum. não manteve uma consistência da palavra que eu dei o modelo para ela. Então ela muda, ou seja, o que o cérebro está mandando para a boca? Ela não está conseguindo, né? Falar o p, o a, o t, o o. Então a primeira coisa, Uhum. inconsistência. Tá. Segunda, dificuldade na prosódia. Tia, eu quero tablet. Aí é o Uhum. tablet, né? Uhum. E outra, que é a parte da segregação, né? Que a criança, ela separa. Oi, Uhum. tia Lia, tudo bem com você? Né? Então, opa, se a minha criança, né, tá tendo uma inconsistência, né? Uma fala ininteligível, não consigo compreender. Eu não tô entendendo. Ou então ela só consegue falar mamãe, mas uma hora ela me chama de mamãe, outra ela me chama de babãe, outra ela me chama de nada a ver, fofãe. Opa, Uhum. ela não está conseguindo, sendo que todo dia ela me chama, né? O Sim. que está acontecendo com ela? Essas são as três principais características de acordo com a ASHA, Tá. que é a Associação Americana. Maravilha. E geralmente ele é uma criança que tem um bom entendimento, Isso. mas ela, tipo, ela acha que ela tá falando mamãe, ou ela, muitas das Ela vezes, acha que ela não ela se acha, percebe, ela não né? percebe. E uma das características também, então, se você vê que essa criança está entre 1 ano e meio e 2, tem o Uhum. gap em relação à compreensão e à expressão, tem alguma coisa errada, né? A gente que estuda desenvolvimento da fala e da linguagem tem que andar junto, receptiva e expressiva. Eu tenho Uhum. um gap, opa, tem alguma coisa Uma errada. criança que entende muito, mas que não Que consegue, né, falar à altura do que exatamente, opa, tem entende. alguma coisa errada, busque ajuda imediatamente. Perfeito, maravilhoso. E Lia, fala um pouquinho dentro da avaliação fonoaudiológica, alguns diferenciais dessa avaliação na apraxia. Tá. Primeira coisa que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um teste padronizado. Sim, eu li, Então, eu vi cada isso. profissional, né, de acordo com a sua expertise, de acordo com as suas qualificações, vai buscar.
né? Então, a primeira coisa, a gente faz aquela avaliação básica de linguagem, imitação, nomeação, vocabulário. Então, se eu percebo que já tem uma dificuldade, um gap aí entre receptiva e expressiva, opa, né? Outra coisa, essa criança, muitas trocas fonoarticulatórias, a inconsistência, né? Como é que tá essa compreensão? Eu entendo o que ela tá falando, né? E outra coisa, quando a gente fala de apraxia de fala na infância, o que que é praxis? Praxis é movimento, é ação. Então, é movimento de fala. Então, a primeira coisa, observe a boca da sua criança. Então, ou que a gente chama de hierarquia motora da fala. O que que faz parte da hierarquia motora da fala? Tônus, prosódia, mandíbula. Então, quando eu falo para observar a boca da criança, então, será que a mandíbula está correta? Ou será que ela tem um desvio de mandíbula? Oi, oi, tá estranho. Ou então, vou fazer um um ui para dentro. Não, eu faço protrusão, né? E o a, abertura total é a, né? E o i, não tem a retração, é i. Então, primeira coisa, fez a avaliação normal, aí eu já começo a fazer a avaliação que a gente chama de hierarquia motora da fala. Repare na boca. Como é que tá essa boca? Ela consegue mexer? Ela consegue falar as vogais corretas? Ela consegue juntar, coarticular? Então, por exemplo, encontro vocálico, muito difícil para uma criança. Aí, eu tenho boca diferente, ela tem que juntar. Lembra que o cérebro não manda informação para a boca? Então, como é que eu vou fazer uma abertura total e vou fechar? Aí, não vai sair aí. Poxa, não saiu aí. Ou então eu quero trabalhar de sílabo, né? Pato, sapo, não sai. Ou só sai vogal, ou ela quebra muito. É o pato, é a cama, né? Trissílabo, quanto maior a palavra, maior a dificuldade. Então, por exemplo, sapato. Olha essa transição de movimento. Eu faço, eu tô no movimento de retração. O p, eu tenho que colocar a boca para frente, fazer força. Depois eu tenho que usar a língua e o dente para fazer o t. A criança com apraxia de fala na infância vai ter muita dificuldade para falar sapato. Ou vai sair papato, ou vai sair ou só vogal. Só a vogal, né? que é mais fácil. Então, a gente tem que fazer um rastreio minucioso em relação à vogal, à consoante, como é que tá também essa conversa informal. Eu compreendo, né? E como é que tá também linguagem, que isso influencia, né? Mas principalmente, né? O que que eu dependo para falar? Eu dependo dos articuladores. Como é que tá essa conexão? A mandíbula vai para o lado, a língua não sobe, né? Eu não mexo boca, não mexo lábio. O que que tá acontecendo, né? Então, não é só inconsistência, não é só dificuldade na prosódia, né? Então, eu preciso perceber, olhar mais para essa boca dessa criança, que antes de um ano, então, como eu já tenho a expertise, em primeira sessão, eu já sei que essa criança tem a dificuldade. Por causa da expertise, né? Maravilha, então, eu falei assim, gente, sim, a tem experiência alguma coisa... é o que conta. Exatamente. E aí, quanto mais informação esse pai te trouxer, né, essa mãe te trouxer em relação a esse desenvolvimento do bebê, desde a introdução alimentar, desde a amamentação, introdução alimentar, te trazer mais informações, melhor ainda para essa tua avaliação ser completa. Exatamente. Né? Então, atenção à boquinha dos nossos bebês, das nossas crianças. E curiosidade, né? O João, ele falou muito cedo, Lia. Eu não teve chupeta, mamou bem, né? Então, tudo lindamente ali no desenvolvimento. A Maju já não. A Maju, ela já demorou um pouquinho mais para falar. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou levar com a Lia. Será que ela tem apraxia? Ela não mexe essa boca direito, né? Mas é chupeta na boca ali, muitas vezes. Eu atribuo muito isso, né? Eu já contei aqui em alguns episódios. Ela chupei até 2 anos, quase 2 anos ali eu consegui tirar, mas ela falou muito depois e o entendimento lá em cima. E o entendimento lá em cima, a gente falava, vai lá no quarto, pega não sei o que e traz pra mamãe. Ou então, Maria Júlia faz isso, cadê? Não sei... Ela já te respondia de alguma outra forma. Então, o entendimento dela lá na frente. E a fala, que é o ato motor dessa comunicação, vinha lá atrás. Eu falava, ai meu Deus do céu, filha de fono... né? E graças a Deus, depois ali com a estimulação e tudo, eu vi que não era. Mas é confuso pra gente que é da área, que entende o que pode ser. Imagina para quem não é da área e que vai observar tudo isso. Então, assim, na menor dúvida, leva para uma avaliação.
Então, teve dúvida com alguma das características que a Lia colocou aqui? Nossa, meu bebê faz isso, nossa, meu bebê tem isso, meu filho tem isso, né? É importante essa avaliação porque a gente tira esse ponto de interrogação da cabeça de uma vez. Exato. Então, isso é importante. E quanto mais cedo fizer essa avaliação, mais cedo a gente vai ter o prognóstico do tratamento, vai iniciar o tratamento numa janela de oportunidade que a gente fala que é sensacional, que é de até 3 anos de idade, e a gente não vai perder um tempo precioso para esse desenvolvimento infantil, né? Então, importantíssimo a gente anotar essas características e, no menor sinal de dúvida, procurar ajuda. E quem que pode diagnosticar a apraxia, Lia? Muito importante, né? Então, é o fonoaudiólogo, né? Certo. Mas é o fonoaudiólogo com expertise. Então, pesquise, né? Pelo menos, no mínimo, 3 anos de prática com criança com apraxia de fala na infância. Porque o que está acontecendo, né? De acordo, né, com a minha experiência aqui em Belém. As crianças estão chegando com 2 e 3, que fizeram terapia fonoaudiológica tradicional, não evoluíram, né? E aí já chega, acharam que a criança tem com apraxia de fala na infância, mas não fizeram, né, a abordagem correta. Então, poxa, por que esse profissional não encaminhou para quem tem expertise? A gente está fazendo uma criança, né? Que a gente precisa dessa intervenção precoce, né? Então, a fala, né? Essa agonia dos pais. Meu filho vai falar, ele vai falar mamãe, e comunicação é vida. Então, não espere mais um pouco. Então, se você é profissional, fonoaudiólogo, que não tem experiência, né? Encaminhe para quem tem. A gente está aqui para compartilhar, eu também não sei tudo, mas não faça isso com a criança. Encaminhe. Poxa, eu não sei. Ou então, Lia, você pode me dar supervisão? Eu tô com uma criança assim. Eu ajudo, eu dou muita supervisão, mas não deixa demorar, tipo, 1 ano para encaminhar. Deu 6 meses de intervenção, você vê que essa criança não avançou, você não sabe todas as características, você não sabe quais são os protocolos para aplicar, encaminhe para um profissional que tenha essa expertise. Perfeito. E, na verdade, a fala, ela é um dos marcos mais esperados desse desenvolvimento. Né? Então, é o que os pais, muitas vezes, depois do andar, eu falo assim, depois que a criança vai começar ali a dar aqueles primeiros passos, engatinhou, começou a andar, a gente já espera ouvir esse papai, essa mamãe, né, sair da boquinha do bebê, e essa comunicação, essa troca é um dos marcos mais esperados. Então, quando ele não acontece, é frustrante. Né? Então, os pais muitas das vezes demoram um pouquinho, por uma fala de um pediatra, por uma fala de quem está acompanhando, não esperam mais um pouquinho. O pai falou com 3 anos. O vizinho também falou não sei o quê. Né? Então, você começa a comparar inadequadamente com outras crianças da mesma idade ou com algum familiar, e com o que a gente tem que comparar a nossa criança é com os marcos do desenvolvimento. Então, a gente precisa entender sobre esse marco do desenvolvimento e ver até que idade a gente pode esperar para procurar ajuda. E para as nossas colegas fonos, né, que muitas das vezes a mãe até procurou cedo, não, eu vou levar no fonoaudiólogo, porque hoje em dia eu falo que a criança deu 1 ano, 12 meses, ela não falou, os pais já estão mais atentos a isso, e isso é muito legal. É o que a gente faz aqui, é a informação que a gente sempre leva aqui, né? Então, cada vez mais, a gente está levando, empoderando, né, essas famílias na teoria. E aí, muitas das vezes, aconteceu isso que a Lia falou ali. Ou então aconteceu isso, eu vi no livro, eu vi no podcast, eu vi aqui na internet, falando sobre que a minha filha já deveria estar falando. E aí procura ajuda. Inicia a terapia. Você percebe que aquela terapia não está evoluindo. Né? Então, se não está evoluindo, o que mais tem por trás? Se você, colega, não está conseguindo entender mais, suspeita alguma coisa, mas não tem expertise, realmente, procure ajuda, encaminhe o paciente, converse com a família, né, sobre isso, e realmente vai te fazer um profissional mais diferenciado ainda, porque você olhou de uma outra forma, de uma forma mais completa para o teu paciente e encaminhou para quem realmente entende do assunto, né? Vale realmente ressaltar isso. E, Lia,
A gente sabe, por exemplo, o TEA. O TEA, ele tem níveis diferentes, né? Que hoje em dia a gente fala é nível 1, né, de suporte, nível 2 de suporte. E a gente sabe que são características e dificuldades diferentes também em cada nível. Na apraxia existe isso? Existem níveis diferentes de dificuldade? Sim, a gente diz que é grau de severidade, né? Então, a gente... Uhum. ela é muito grave, ela é moderada, ela é leve, existe sim. Tá. E também é chamado de nível 1, nível Não, 2? não, Não. é só grave, moderado. Grave, moderado e isso, severo. isso. Perfeito. E claro, né? Quem está no grau severo, o prognóstico com certeza deve ser Bem mais difícil. bem Por mais exemplo, só vai difícil. sair vogal, só vai sair sílaba, né? Mas está saindo pelo menos fala, né? Vamos dizer assim. E muitas das vezes, até para quem assiste, quem é nosso colega também, fonoaudiólogo, o que está mais próximo para um diagnóstico diferencial? O que é mais confundido a apraxia? Né? Ah, ele recebeu o diagnóstico de TEA, ele recebeu o diagnóstico de TDL, ele recebeu o diagnóstico... Né? E muitas das vezes tem a apraxia ali como um diagnóstico diferencial. Ele é mais confundido com TEA, Com né? TEA. Então, por quê? A criança com apraxia de fala na infância, lembra do praxis de movimento? É aquela criança que tem um pobre brincar. Então, quando você vai avaliar, não sabe o que fazer com o brinquedo. Ela enfileira. Opa, que enfileira? Será que é só autista? Né? Então, aquela dificuldade também motora. Né? Então, a gente tem um transtorno que a gente chama, antes era dispraxia, agora é o TDC, transtorno do desenvolvimento da coordenação, que também o TEA tem. Né? Então, olha só, a criança com apraxia, ela também vai ter dificuldade de imitação. Por quê? Lembra que a ideação, planejamento e execução, então eu olho, será que eu consigo fazer isso? Ah, mas o cérebro, será que está mandando informação que eu tenho que levantar o braço ou bater palma? Né? Então, confunde muito, né? Atraso na fala, dificuldade de imitação, um pobre brincar e a dificuldade da interação social, porque ele não é compreendido. Principalmente as crianças mais velhas, né? Então, eu vou nas escolas dos meus pacientes, e aí o meu paciente com apraxia de fala na infância tá lá sozinho, isolado. Ah, ele é autista. Lembra que eu contei do meu primeiro paciente com apraxia? E todo mundo dizia que ele era autista. E ele não era autista. Mas ele tinha características? Tinha, mas é porque ele tinha um atraso significativo, a gente não entendia o que ele falava. Ele tinha um pobre brincar, ele enfileirava, ele não imitava. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu enfatizei aqui, olhe para a boca. Né? Olhe para a boca, olhe para o corpo, né? E uma fala muito incompreensível. A gente não entendia nada. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Isso é motor de fala, não é só um atraso simples. Perfeito. E outros diagnósticos, por exemplo, o TDL, que eu falei que é muito comum, o TEA, eles são diagnósticos diferenciais ou eles também podem ser concomitantes? O que pode ser concomitante à apraxia? Tá, perfeito. Boa pergunta também. Hoje em dia, de acordo com a minha realidade, a gente não tem uma criança, vamos dizer, com apraxia pura. Ele só tem só apraxia. Ele pode ter apraxia e TDL. Né? Isso é muito importante. Ele pode ter apraxia e dificuldade das funções executivas. Ele pode ter apraxia e dificuldades no processamento visual, no processamento auditivo e muita dificuldade sensorial. Opa, mas será que é só o TEA que tem dificuldade de integração sensorial? Não, por isso que confunde muito com o autismo. Ou seja, além das dificuldades de aprendizagem, 80% dos meus pacientes têm dificuldades de aprendizagem. Então, não é só fala. O pai diz assim, poxa, eu pensei que fosse só fala. Não. Vai ter dificuldade, então, de processamento visual, de integração sensorial, muito, né? Porque a gente está falando de corpo, praxis é movimento, é corpo. Como que a criança ela se coloca dentro do meio? Né? Ela é uma criança buscadora, exploradora, né? Então, e também está associada à parte motora global, né? Que a gente chama da dispraxia ou o transtorno do desenvolvimento da coordenação, né? Além da dificuldade oral, que a gente também tem a apraxia oral, aquela criança que não consegue movimentar os articuladores. A língua não vai, a língua não vai para cima, não vibra. Então, eu tenho apraxia de fala na infância, eu tenho apraxia oral e junto eu tenho essas outras comorbidades que também podem vir junto com a apraxia de fala na infância. Entendi. Ou seja, um diagnóstico mais difícil ainda, por isso que tem que ser feito por quem entende, por um especialista. E, gente, vocês estão vendo quanta coisa boa
a gente está falando essa noite. Então, não esqueçam de compartilhar. E se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar, que eu mando para a Lia. Eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de nos atender e responder a sua dúvida aí também, tá? E agradecendo de novo, Clínica Audionorte, Lenoca Confeitaria e Festa Escova. Muitíssimo obrigada pela parceria. E, Lia, agora vamos falar um pouquinho do trabalho da reabilitação. Então, a gente conseguiu avaliar, diagnosticar e vamos entender como que a fonoaudiologia trabalha nos casos de apraxia, né? Até para a gente falar sobre prognóstico, nos graus de severidade, como você bem colocou, e como é o trabalho, para que as pessoas entendam que é um trabalho diferenciado, né? Como que a fonoaudiologia trabalha na apraxia de fala? Tá, perfeito. Antes de falar do tratamento propriamente dito, então eu queria falar sobre terapia diagnóstica. Isso é muito importante. Gravem essa palavra. Terapia diagnóstica. Então, o que significa isso? Eu avaliei uma criança, tá com 2 anos e pouco, né? Eu suspeito que ela tenha apraxia de fala na infância. Ou seja, ela não tem todas as características visíveis, mas ela tem algumas características antes de 1 ano, né? Ela tá com pobre estrutura silábica, ela só fala sílabas simples, ela tem erros de vogais, mas ela não fala, vamos dizer, dissílabo, trissílabo. Aí eu falei, opa, mas ela já tem pelo menos uns três características aí, mas eu não consigo fechar. Mas o que eu posso fazer? Terapia diagnóstica. Eu coloco num laudo criança com suspeita de apraxia de fala na infância, mas eu já faço a intervenção, mesmo sem fechar diagnóstico. Esse que é o diferencial. Porque se o fonoaudiólogo não tiver expertise e dizer, não tem, porque ele não tá falando, ou alguma coisa não preencheu todas as características. Ele não tem apraxia de fala na infância. Não. Então, quem tem expertise já faz a terapia diagnóstica. E eu faço muito isso, né? Então, como eu já tenho expertise, eu vejo, opa, essa criança tem muitas características. Então, já vou fazer a abordagem correta para apraxia de fala na infância, porque eu sei que vai dar certo. E na grande maioria, quer dizer, todas, né? Eu já fecho o diagnóstico, mas assim, ela já começa a evoluir porque a terapia é diferente. Entendi. E o que significa essa terapia diferente, né? Na apraxia de fala na infância, a gente usa, que a gente chama de terapia de aprendizagem motora. Então, como significa essa terapia de aprendizagem motora? Eu tenho que ter um alvo, muita prática, por isso que a Associação Americana, ela diz que a criança com apraxia, ela tem que ter de 3 a 5 sessões, porque é algo motor. Quanto mais repetição, melhor. De 3 a 5 sessões por semana. Por semana, porque a gente está falando de motor, a gente está falando de prática repetitiva. Quanto mais eu treinar, mais ela vai falar, né? E eles dizem assim que é de 40 a 45 minutos, porque cansa. O profissional cansa, a criança cansa, né? E são muitos exercícios. Exatamente. Então, a gente começa com a prática massiva. Eu só quero treinar 5 palavras ou um fonema. O que a criança tem? E aí, eu vou treinar poucos alvos, muita prática, muita repetição. Eu quero que ele fale pato. Quantas vezes eu tenho que treinar para ele falar pato? De 15 a 20 repetições. A gente está falando de motor, prática, né? Perfeito. Então, é diferente, né? E outra coisa, eu uso pistas multissensoriais, né? O que significa essas pistas multissensoriais? Então, eu quero que a criança fale bola, né? Olha, não vamos abrir a boca 2 vezes, é a bola. Aí a criança fala boa. Você só falou só uma vez? Eu te ajudo, vamos fazer junto? Você não mexeu a boca direito, né? Ou então eu uso uma figura do b, né? Então isso é expertise, isso que é o diferencial. Eu uso várias pistas, tátil, auditiva. O que é uma pista tátil? O prompt. A criança que não fala vogal, né? Você faz, não tem uma abertura total de mandíbula, né? O A é uma abertura total. Então não, é eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua boca, eu vou te ajudar a falar o A. Uma criança que não faz o U, eu vou te ajudar. Vamos fazer junto? Eu vou te ajudar. A bola sai bó, ou então quer falar mamãe. Vamos aproximar, não sai mamãe. Mas que tal a gente treinar mamá? Olha, você vai abrir a boca 2 vezes. Olha como é a boca da tia Lia. Mamá. A gente faz um prolongamento, sempre dando feedback imediato para a criança. Você não fez mamá, você fez
Vamos fazer junto? Ma, ou então uma imitação atrasada, ó. Esse aqui é um ma, sua vez, ma. Ou então eu quero que ele fale o ó, ou então b, eu faço só um movimento. Como é que é o som do p? Aí a criança pã. Então, é muito, olha, muita Perfeito. prática, muita dica, Muita porque lembra que o cérebro não repetição. manda informação para a boca? Isso. Por isso que é uma terapia diferente, você tem que saber o que está fazendo, senão não evolui. Entendi. Que massa. De 3 a 5 vezes por semana por conta disso, né? É a Exatamente, prática, é é a prática. recepção, é a repetição. Repetição. Perfeito. Repetição. E Lia, todo pai deve te perguntar isso. Lia, por quanto tempo meu filho vai precisar fazer a terapia? Foi diagnosticado com apraxia. Como é o prognóstico, né, do tempo terapêutico aí para quem tem apraxia? Sim. Cada caso é um caso, né? Mas pelos 12 anos, né, que eu já estou em intervenção, se a gente fizer a intervenção correta, né, a criança com 4 meses já começa a dar sinais de fala. Mas se eu falo para o pai, olha, ela não está conseguindo ainda, só está saindo vogal, só está saindo sílaba, então provavelmente ela tem uma apraxia grave. Então vamos focar na comunicação alternativa, ou suplementar, né? Então já mais ou menos já digo para os pais, olha, não sei se vai vir, mas a gente está treinando, então também isso é importante, né? Então, à medida que eu vou fazendo a intervenção, eu vou sentindo, poxa, não tá, ela se esforça muito, não sei se vai sair, né? Então eles falam, né? Meu sonho é que fale, tudo eu também, né? Eu me frustro como terapeuta, Sem né? dúvida. Mas eu faço o possível e o impossível para essas crianças que falam. Eu tenho certeza disso. E foi uma coisa muito especial isso que você falou em relação a dar outras alternativas quando você vê que a coisa não está evoluindo, ou que está mais difícil, ou que pode ser mais severo, né, nesse diagnóstico da apraxia. Porque, por exemplo, trazendo um pouquinho para minha expertise dentro da perda de audição, né? O sonho de toda mãe é que o filho realmente, após a reabilitação auditiva, seja através do aparelho auditivo, do implante coclear, é que essa criança desenvolva a fala, Sim. né? Ele não tem o principal canal sensorial que traz, né, o desenvolvimento da fala. Então a gente reabilita, mas calma, a gente vai fazer a reabilitação, a terapia de reabilitação auditiva, para que essa criança também desenvolva a fala. E aí fica naquela expectativa de que essa criança fale. E dependendo da idade, dependendo do caso, né, de cada criança, quando foi que ela fez essa reabilitação, o prognóstico para essa fala também vai ficando um pouquinho mais difícil, mais complicado, e a gente precisa apontar outras alternativas de comunicação. A gente precisa que essa criança se comunique de alguma forma, né? Então, ela precisa ter uma troca com o outro, porque senão ela se frustra, a família se frustra e vai ser pior ainda. Então, existem outras formas dessa criança se comunicar, como a comunicação alternativa, e é muito especial, né, você colocar isso daí também como uma possibilidade, né, para quando você vê que o seu paciente não está evoluindo. Então, sensacional. E Lia, uma última pergunta, eu até coloquei entre aspas, mas eu tenho, foram muitas perguntas iguais a essa e eu preciso te fazer também. A apraxia tem cura? Não. Né? O que que a gente consegue, né? Uma criança que não falava nada, né? Então, assim, tem crianças e crianças. Eu tenho várias crianças. Uma que tinha um prognóstico de uma síndrome, vamos dizer assim, que tinha uma dificuldade motora, e aí lá na síndrome, no artigo que não ia falar, e falou. Né? Então, assim, não tem cura, mas algumas crianças a gente consegue, né? Que tem uma fala mais espontânea, uma fala mais compreensível, né? Tem outras que eu não vou conseguir. Né? Então depende muito, né, de como que foi essa abordagem, né? E realmente se foi leve, se foi severa, se foi grave, moderada, né? E não tem cura, mas ela vai conseguindo. Tem algumas crianças que falam, mas essa criança tem apraxia de fala na infância, né? Ela evoluiu tanto, né? Mas você não viu lá atrás, né? A dificuldade. Então realmente depende, né? Depende do grau, né? Mas não tem cura. Então, gente, tem tratamento, tem muita melhora, né? Apesar de que a gente entendeu um pouquinho mais agora
sobre não ter cura, mas com certeza o prognóstico vai ser reservado para cada criança após a avaliação. E o importante é que quanto antes procurar ajuda dessa avaliação e iniciar a intervenção, melhores serão, de fato, o prognóstico aí do desenvolvimento dessa criança. Então, vamos ficar atentos a esse desenvolvimento. E, minha amiga, eu quero te agradecer imensamente por essa brilhante aula que você deu hoje sobre essa tua especialidade, a tua expertise, experiência dentro da apraxia de fala. Eu tenho certeza que vai ajudar não só os nossos colegas fonoaudiólogos também, né, que querem trabalhar na área ou que têm algum paciente e vão vir aqui para assistir esse nosso podcast, mas também a todos os papais, mamães, professores, né, que identificaram também que as suas crianças ali não estão evoluindo, tem um transtorno de aprendizado associado, né? Então, que eles com certeza vão ter um olhar clínico diferenciado para os alunos após assistir esse podcast, eu tenho certeza. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Obrigada. Eu só queria dar um último recado. Com certeza. Eu vou tentar não me emocionar, porque, assim, eu acho que Deus dá um dom para cada um, né? Então, eu sinto muito, muito do fundo do meu coração o quanto que eu ajudo as famílias. Então, assim, eu faço realmente o impossível, mas a gente não faz nada sozinho na vida. Né? Então, assim, você pai que está assistindo, você profissional, você professora, você vizinha, né? Então, assim, se você vê uma criança que está entre 1 ano e 2, não está falando nada, primeiramente, procure um fonoaudiólogo, né? Que a fala, a comunicação é tudo na vida e a gente não é eterno. Né? Então, a gente precisa, né, tornar essa criança comunicativa, independente de falar ou não falar. Depois, essa criança começou a intervenção, não evoluiu, se pergunte por quê? O que eu fiz de errado? Né? O que está acontecendo? Procure ajuda. Né? A gente não sabe tudo, você tem que fazer uma autoanálise. O que eu fiz? Né? Ou o que eu não fiz? Procure ajuda, porque isso vai fazer toda a diferença. E essa criança que está 1 ano em intervenção, porque eu recebo muita criança, né, que está 1 ano de intervenção porque o pai gostava da outra fono e a mãe mesmo assim não estava evoluindo, encaminhe, porque é um tempo precioso para a criança. Maravilhoso, muito bom. E assim, é lindo ver os olhinhos brilhando, essa paixão que tu tens, né, pela fonoaudiologia e esse diferencial profissional e pessoal, né, que você tem com seus pacientes. Eu conheço alguns dos teus pacientes e assim, só elogios. E é fantástico, é muito diferenciado o teu trabalho. Parabéns, Obrigada. Parabéns. Eu falo que quando a gente tem muita paixão por aquilo que a gente faz, a gente coloca muito amor e dedicação ali e é o que faz ser diferencial. Muitas das vezes não é a gente que vai lá e fala assim, eu vou ser diferenciada nisso daqui. É de tanto amor e dedicação e estudo que a gente coloca ali, né, para que realmente a gente veja os nossos pacientes evoluindo. Dá voz, né? A gente fica feliz. Exatamente. É isso que faz tudo valer a pena. Né? Eu ver um paciente... Hoje, por exemplo, eu fui na UNAMA e uma das alunas é a minha paciente que implantou criança ainda. E passou em fonoaudiologia inspirado em mim, no problema auditivo que ela tinha, por entender mais sobre esse desenvolvimento. E tá lá uma das alunas do curso de fonoaudiologia. Gente, excelente. É fantástico isso. Então, me emocionou muito. E eu espero que a gente continue se emocionando mais ainda, né? De levar essa reabilitação através do nosso trabalho, do nosso dom. E de levar mais qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos pacientes, né? Para os pais, para essas famílias, né? E a esperança de um futuro melhor. Com certeza. Não é verdade? Verdade. Então, que máximo. Obrigada, minha amiga. Obrigada. E que Deus continue lhe iluminando e fazendo com que esse teu dom atinja mais e mais crianças para que realmente essa qualidade de vida seja melhor ainda no desenvolver dela. Sim, amém. Né? Parabéns. E, gente, em cada podcast, em cada história, há um som para ser compartilhado, para ser ouvido. E esse foi um brilhante também. Até o nosso próximo episódio.